Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos em mais uma das nossas colunas semanais de vídeo para tratar de assuntos da economia do nosso país. Pois a semana começou com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Fachin, anulando as decisões todas relativas ao presidente Lula, que foram proferidas pelo Sérgio Moro e pela tropa da Lava Jato em Curitiba. Isso recolocou, o jogo e as peças do cenário do xadrez político no país de uma maneira profunda. Quer dizer, a volta do Lula recoloca a questão não só da legitimidade da eleição do Bolsonaro, uma vez que o serviço que o Sérgio Moro prestou com toda a irregularidade e ilegalidade foi prender o Lula, processar o Lula e impedir que ele concorresse às eleições em 2018, prestando um serviço maravilhoso, para essas elites atrasadas que estavam por trás da alternativa do Bolsonaro. Não por outra razão, ele foi beneficiado com o cargo de superministro da Justiça e da Segurança. Mas, enfim, nada como um dia após o outro, nada como a luta e a resistência, e finalmente a justiça, pelo menos parcialmente, foi feita. Lula volta à cena política como um verdadeiro estadista, e conseguindo, inclusive, a simpatia de setores mais do centro e até da direita, vamos dizer assim, aquela direita mais civilizada do nosso país, que percebeu a canoa furada em que embarcaram e o prejuízo que foi causado para o nosso país. O discurso de Lula, na sede do Sindicato dos Metalúrgicos, carregado de simbólico, porque foi ali que ele foi preso, foi ali que uma grande multidão abraçou o sindicato, dando toda a solidariedade ao presidente, na certeza de que ele era inocente, que uma injustiça estava sendo cometida. Ali Lula discursa, apresentando uma alternativa do país e denunciando, obviamente, todos os equívocos e as mazelas do presidente Bolsonaro. Mas um aspecto chama atenção: Lula e a economia, justamente. Quer dizer, Lula apresentou ao país um contraponto entre a desgraça que nós estamos vivendo atualmente, tá certo? E os períodos dos 8 anos em que ele foi presidente da República, tá certo? Então, por exemplo, nós estamos com o maior desemprego da nossa história, mais de 14 milhões de pessoas desempregadas. Na época do Lula, o problema era o oposto. Era o excesso de demanda por trabalhadores, e um processo de recuperação salarial do salário mínimo e mesmo dos demais salários da população de baixa renda. Isso para não falar dos benefícios de políticas públicas, como Bolsa Família, apoios para os estudantes entrarem no ensino superior, via ProUni, via financiamento estudantil, FIES, essa coisa toda. Ainda no campo da economia, a questão do crescimento, o PIB brasileiro está completamente desmoronando. E não só pela pandemia, quer dizer, o primeiro ano do presidente Bolsonaro, com Paulo Guedes no comando, apresentou pouco mais de 1% de crescimento, mal repõe o crescimento da população. O PIB per capita remonta a quase uma década atrás, tá certo? Então, também um contraponto entre as condições do que havia antes e do que existe agora. Quer dizer, Lula está dizendo para a sociedade que dá para ser diferente, e não é uma promessa eleitoreira simplesmente. É a confirmação de alguém que passou 8 anos ocupando o posto de presidente da República e demonstrou que é possível, independentemente de todas as políticas sociais, dos aperfeiçoamentos do regime democrático, etc., que foram estabelecidos, mas que é possível também a economia funcionar de uma forma
diferente, tá certo? Com uma política de geração de emprego, com uma política de valorização salarial, com uma política de retomada da atividade econômica na área da indústria, na área dos serviços, na área da agricultura e principalmente com uma visão que ele reforçou em vários momentos no seu discurso, na entrevista coletiva, de que ele não vai abrir mão de um elemento essencial para a retomada do caminho do desenvolvimento, que é o protagonismo do Estado. Ele diz: a Petrobras vai continuar sendo uma empresa pública, o Banco do Brasil vai continuar sendo um banco público, porque Lula sabe que se não houver políticas públicas, se não houver uma recuperação do investimento público, enfim, se não houver uma retomada do protagonismo do setor público na nossa economia, vai ser muito difícil a gente superar os momentos atuais. É óbvio que o ponto fundamental agora é conseguir vacina para todos, é conseguir que o Congresso aprove um auxílio emergencial no valor de R$600, como havia estabelecido no primeiro semestre do ano passado. E mostrar para a população que Bolsonaro promove ruína, destruição e desgraça.